Petroleiros paralisam as atividades em refinarias de 6 estados brasileiros no Amazonas. Presidente Davi Almeida propõe a redução da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Ministério Público do Estado considera improcedente a acusação de gastos excessivos contra o deputado Davi Almeida enquanto governador. A ação do Ministério Público Federal exige a retirada de nomes de pessoas vivas de bens públicos do Amazonas. E mais, profissionais e estudantes de fonoaudiologia prestam orientações aos servidores da casa sobre os cuidados com a voz e com a audição. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. As manifestações em todo o país para a redução da carga tributária sobre os combustíveis continuam. Agora foi a vez dos petroleiros paralisarem as atividades em refinarias de 6 estados brasileiros, entre eles o Amazonas. Na Assembleia, o presidente Davi Almeida propôs ao Poder Executivo a redução de 25% para 18% da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Uma greve de 72 horas foi o que anunciou a Federação Única dos Petroleiros no país. Pelo menos 6 estados registraram a paralisação das atividades nas refinarias, entre eles o Amazonas. Os petroleiros decidiram parar as atividades em solidariedade ao movimento dos caminhoneiros, mas a categoria também pede a redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis, através de mudanças imediatas na política de reajuste de derivados da Petrobras. Na Assembleia Legislativa, o deputado pelo PSB, Davi Almeida, já sugeriu ao governo do estado que reduza a alíquota do ICMS cobrada sobre os combustíveis. De acordo com o parlamentar, caso o governo reduza em pelo menos 7% o valor dessa alíquota, ele diminuirá o impacto da elevação dos preços dos combustíveis causados pela nova política de reajuste da Petrobras. O governo poderia trabalhar uma diminuição, assim como o deputado Serafim Correia sugeriu, de diminuir 1%, 1,5%, 2% na incidência de ICMS sobre os combustíveis. Pode fazer até por um decreto de forma 30 dias, 40 dias, 60 dias, assim como fez o governador Márcio França lá em São Paulo, desonerando os caminhões do pagamento, da cobrança dos pedágios, liberando algumas concessões. Alguma coisa tem que ser feita. O Tribunal Superior do Trabalho considerou o movimento abusivo e estipulou multa de R$50 mil por dia aos sindicatos após a ação ajuizada pela Petrobras e a Advocacia Geral da União. A maioria dos sindicatos informou que, apesar da paralisação, a greve não está afetando a produção. O Ministério Público do Estado considera improcedente a acusação contra o presidente da Lean, deputado Davi Almeida, por gastos excessivos durante o período em que esteve governador interino. No despacho divulgado pela 43ª Promotoria de Justiça, o Ministério Público do Estado considerou improcedente a ação popular contra o presidente da Lean, deputado Davi Almeida, por falta de provas. A denúncia partiu do vice-governador licenciado Bosco Saraiva, que acusava Davi Almeida por gastos excessivos durante o período da interinidade como governador do Amazonas entre maio a outubro de 2017. O presidente da Alean disse que o parecer do Ministério Público prova que tudo o que foi feito durante a gestão dele como chefe do Executivo Estadual estava dentro da legalidade e que a denúncia é apenas uma tentativa de comprometer a imagem do parlamentar. A deputada Alessandra Campelo falou sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que determinou que 30% dos recursos do fundo eleitoral sejam direcionados para as candidatas. A Corte do Tribunal Superior Eleitoral decidiu que 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, estimado em R$1,7 bilhão para este ano, deverá ser utilizado para as campanhas das mulheres. Além disso, ficou determinado que esse percentual também deverá ser aplicado ao tempo de propaganda eleitoral em rádio e TV. Na Assembleia Legislativa, a deputada Alessandra Campelo avalia que a decisão vai dar mais espaço para as candidatas e aumentar a visibilidade das campanhas femininas.
A partir do momento que o TSE obriga os partidos, que eles têm que colocar 30% de mulheres, mas tem que colocar 30% da estrutura para essas mulheres, os partidos vão ser obrigados a tornar reais a possibilidade de vencer dessas candidaturas. E eu tenho certeza que isso vai dar uma força para essas candidaturas. E mais, o TSE também está obrigando aos partidos a dar 30% do tempo de televisão. E isso vai fazer com que os partidos deem mais visibilidade também para as candidaturas femininas. De acordo com o deputado Cabo Maciel, o governo tem um prazo de 15 dias úteis para homologar a database de policiais e bombeiros militares. A repórter Mariana Braga tem as informações. O projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa no último dia 17 e o documento já foi recebido pelo governador desde o dia 22. Logo, segundo o que determina a legislação, ele tem o prazo de 15 dias para sancionar ou vetar. Os policiais militares e bombeiros devem ser contemplados pelo novo acordo entre as entidades de classe e o executivo, que aguardam ansiosos pela decisão final do governador. Mariana Braga para a TV Aleã. A ação do Ministério Público Federal exige a retirada de nomes de pessoas vivas de bens públicos do Amazonas, sob pena de multa diária de até R$50 mil. A lei é federal, mas foi reapresentada pelo deputado José Ricardo Lula e aprovada em 2015 na Aleã. Com a proximidade das eleições, o Ministério Público Federal ingressou com ações civis públicas para obrigar o governo do estado e a Prefeitura de Manaus a retirar o nome de pessoas vivas de órgãos públicos do estado. A medida está prevista na Lei Federal número 6.454 de 1977. Na esfera estadual, a ação indica a necessidade de alterações, como os nomes do Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz, do Centro Cultural Tiago de Melo e ainda 4 escolas do interior. No âmbito municipal, as mudanças são nas denominações dos bairros Alfredo Nascimento e Amazonino Mendes, das ruas Alfredo Nascimento, nos bairros Aleixo e Mauazinho, Eduardo Braga, no bairro Jorge Teixeira e Santa Etelvina, entre outros. Para reforçar a legislação federal, um projeto do deputado José Ricardo Lula, aprovado na Aleã em 2015, também proibiu a iniciativa no estado. Na época, o parlamentar justificou que o uso do nome de pessoas vivas em órgãos públicos é ato de improbidade. O estado e o município já haviam sido notificados em 2017 a fazer as mudanças, o que não foi cumprido segundo o MPF. Por conta disso, a ação pede que, caso não haja o cumprimento, a União suspenda os repasses de verbas aos poderes executivos e ainda a aplicação de multa diária de no mínimo R$50 mil. Já são mais de 100 casos de sarampo confirmados em Manaus, 85 só em uma semana. Sobre esse assunto, quem traz os detalhes é o repórter Adriano Castro. O total de casos de sarampo já chega a 115 em Manaus. Só em uma semana, 85 pessoas foram confirmadas com a doença, um aumento de mais de 280%. Desde o início do ano, 775 casos foram registrados, entre confirmados, suspeitos e descartados. Os dados são da Secretaria de Saúde de Manaus. As zonas com maiores notificações são a norte e a leste. No ano passado, Manaus havia completado 18 anos que não registrava um caso de sarampo. Adriano Castro para a TV Aleã. Profissionais e estudantes de fonoaudiologia estiveram na Assembleia para prestar orientações aos servidores da casa. O trabalho de prevenção a doenças da voz e da audição é focado principalmente no setor de comunicação. Levantar os braços, respirar fundo e depois expirar. O exercício simples é um dos instrumentos que os fonoaudiólogos usam para detectar falhas na respiração. Essas e outras dicas foram dadas aos servidores do Parlamento Estadual. Estudantes de uma universidade privada da capital e profissionais formados visitaram todos os setores da Aleã para orientar os funcionários sobre quais são os principais cuidados que devem ser tomados em relação à voz e audição. Uma das orientações mais básicas, mas que pouca gente sabe, é a necessidade da hidratação constante ao longo do dia. Cuidados básicos e gerais com a voz seria, acho que a primeira dela e tão importante seria a hidratação, né? A ingestão de água no decorrer do dia, essa ingestão que a gente ouve muito falar, que são os 2 litros de água, né, por dia, e é que ela precisa ser distribuída ao longo do dia, né? Não tomar, um exemplo, no final do dia,
esqueci de tomar os 2 litros, vou tomar os 2 litros de água aqui de uma vez só. Então é distribuir durante o dia, durante a atividade vocal, para que se mantenha essa hidratação. E sempre assim, quando a gente sente sede é porque o organismo já está se queixando de uma desidratação. Alguns sintomas podem indicar a hora de procurar um especialista. Dor ao falar e rouquidão podem ser sinais de problemas mais sérios, como lesões ou até mesmo câncer de laringe. Se sente cansaço ao falar, fadiga depois de um dia de trabalho, rouquidão persistente acima de 15 dias, é interessante procurar um médico otorrino, porque precisa ser investigado essas rouquidões. Se eu percebo que a minha voz não tem projeção, se as pessoas se queixam de não entender o que eu falo, são sinais que a gente precisa estar alerta para procurar um profissional. De acordo com Fabiola Lima, fonoaudióloga da Assembleia Legislativa, o trabalho preventivo é fundamental para profissionais que atuam diretamente com a voz e com a audição. A Assembleia Legislativa, ela tem alguns setores que precisam de uma atenção em relação aos assuntos fonoaudiológicos. E como exemplo, setor de comunicação, TV e rádio, que são profissionais que trabalham tanto com o aspecto vocal, trabalham com a voz, e também tem uma demanda auditiva, por edição, pelo ruído que é produzido também dentro desse setor. Então, se faz necessário, sim, uma orientação dos cuidados que tem que se ter durante a produtividade desse profissional. Dia 4 de junho, segunda-feira. Deputada Alessandra Campelo promove seminário sobre o Dia de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, às 8 horas da manhã, no auditório Belarmino Lins. No mesmo dia, deputado Luiz Castro realiza a sessão especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E o Além Notícias fica por aqui. Um ótimo feriado para você e até o nosso próximo encontro.